Bom dia, igreja, graça e paz, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Levanta suas mãos, nós vamos orar por esse dia e consagrar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai amado, nós entregamos esses dízimos, essas ofertas, nas tuas mãos, Pai. Nós não sabemos o que tem dentro dele, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Então nós consagramos essas orações, Pai, essas ofertas e vidas entregas nas tuas mãos. Que o Senhor venha quebrantar cada coração, Pai. Que o Senhor venha dar entendimento, direcionamento, sensibilidade, o conhecimento e a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos entender o quão grande o Senhor é na nossa vida. Nós consagramos esses dízimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar e abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 10. Evangelho de João. Nós vamos falar de portas. Amém? Entrai pelas portas do céu. Entrai pelas portas com louvor. Entrai pelas portas com ações de graças. Amém? Você encontrou João, Evangelho de João, capítulo 10? Aleluia. Nosso Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Jesus, ele usa uma linguagem proverbial. Jesus, ele usa parábolas. Jesus, ele usa de coisas visíveis para nos ensinar as coisas invisíveis. Amém? Repita isso, por favor. Nós estamos falando de coisas invisíveis. Através das coisas visíveis. Amém? Se você falar o contrário, é a mesma coisa, né? Nós estamos aprendendo, através das coisas visíveis, o que é invisível. Amém? Deus, ele é invisível. Deus é espírito. E o espírito é como o vento. Nós não vemos o vento, mas nós podemos sentir o vento e ver a sua ação. Amém? Diga assim: Espírito Santo, eu não consigo te ver com os meus olhos naturais, mas eu posso te sentir e ver a tua ação. Fica à vontade, vem e revela-me mais da palavra de Deus. Jesus, eu quero te conhecer e te reconhecer na minha vida. Amém? Versículo 9 de João 10. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Para que nós estejamos uma unidade de palavras, para nós possamos confessar a palavra. Repita, por favor: eu sou a porta. Eu sou a porta. E todo aquele que entra por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Amém? Diga assim: Jesus, tu és a porta. E eu entrei pelo Senhor para a salvação. Eu não vou sair mais, porque eu encontrei aqui no Senhor casa, ninho, comida, toda a provisão, um alimento espiritual que me satisfaz. Amém? Amém. As pessoas, elas, às vezes, né, por falta de entendimento, elas ficam procurando aonde está a porta do céu.
Repita, por favor. A porta do céu está dentro de mim. Porque o reino de Deus está dentro de mim. Amém? A porta do céu está dentro de mim. Por quê? Porque entenda bem uma coisa. Como disse o Atmani, o meu espírito é para comunicação com Deus. Amém? Diga, Deus é espírito. E eu sou espírito. E o meu espírito, ele serve. Ele tem uma função de comunicar com Deus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando você entregou sua vida para Jesus, houve uma fusão, houve uma união entre o seu espírito e o espírito de Cristo. Não que o céu já estava dentro de você. Amém? Eu e você nascemos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Eu não estou falando da alma. Eu não estou falando do poder de realização humana. Amém? Eu não estou falando do conhecimento do bem e do mal. Amém? Porque Jesus fala a respeito dele. Se você voltar um pouquinho mais, no versículo 1, Jesus está falando assim: em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Jesus está falando de Satanás. Amém? Jesus está falando de Satanás. Jesus está falando do humanismo. Jesus está falando do poder de realização humana. Jesus está falando de uma capacidade de conquistar coisas nesta terra. Amém? Eu não estou falando a respeito disso. Por quê? Porque o assunto aqui não é obter vitórias, o assunto aqui é se tornar vitorioso. O assunto aqui não é só sobre esta terra, nós vamos além. A proposta de Deus é vida eterna, mas não através de uma reencarnação, mas não através de esforço humano, não através de obras para que ninguém se glorie, não através de realizações, porque se nós formos olhar para realizações, o apóstolo Paulo, ele não servia para ser coaching. O apóstolo Paulo teria poucos seguidores no YouTube, poucos seguidores no Instagram. Quando ele fala dele mesmo, ele está falando aquilo que eu e você precisamos entender. Qual é a proposta de Deus? O apóstolo Paulo foi o único homem que a Bíblia relata que o próprio Jesus, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira espantosa, o próprio Jesus saiu do céu, o próprio Jesus falou com ele, se apresentou a ele, e a visão foi tão forte que ele caiu do cavalo
E ele então ficou cego. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Porque ele reconhecia que ele estava na presença de algo poderoso, de algo muito forte, de uma luz maravilhosa, de uma luz transcendente. E ele estava tendo uma visão do céu, algo sobrenatural. E enquanto ele estava tendo a visão, enquanto ele falava com Jesus, as pessoas que estavam com eles, os soldados que estavam com eles, ouviam como que trovões, mas não conseguiam ver nada. E aí Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jacó, quando fugia da casa do seu pai, depois de ter enganado um pai, com a ajuda da mãe, depois de ter roubado a primogenitura do seu irmão, embora o seu irmão já teria vendido para ele a primogenitura. E quando nós começamos a fazer coisas erradas, não tem como dar certo. Repita, por favor: fazendo errado, nunca vai dar certo. Mas quando eu faço no tempo de Deus e do jeito de Deus, não tem como dar errado. Eu e você não devemos fazer o certo com a esperança que dê certo. Nós temos que fazer o certo porque é certo. E não devemos fazer o errado porque o errado é errado. Não importa se você está fazendo errado ou está dando certo. Importa que é errado. Eu não posso ter uma vida escondida, uma vida secreta, uma vida nas trevas, acreditando que Deus não está vendo. Embora Deus seja um Deus bondoso, misericordioso, e Ele demonstrou esse amor, essa bondade, através do diálogo que Ele teve com Adão. E Ele pergunta: Adão, Adão, cadê você? Da mesma forma que Ele pergunta da mesma forma que Ele responde para Paulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Da mesma forma que, quando Jacó, fugindo da casa do seu pai, fugindo das suas realidades, buscando uma fuga, e nós sabemos que três coisas nos leva a fugir da realidade. Tem mais, mas nós rotulamos três aqui, nós temos estudado a respeito dessas três, né? Repita, por favor: vícios, sexo e comida. São três coisas que nos tiram fora da realidade. Vícios está no plural, porque existem pessoas viciadas em tudo, né? Tem gente viciada em elogio, tem gente viciada em aplausos, tem gente viciada em comprar, em vender, em trabalhar e blá, 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 né? Sexo e comida. Nós estamos
aqui buscando em Deus o equilíbrio, amém? Na comida, né? Estamos buscando, estamos, velho? Hã? Estamos buscando, amém? Fala pela fé. Estamos buscando o equilíbrio, amém? Porque compulsão é compulsão, viu? Se você mantém a compulsividade, fica uma porta aberta para o uso de droga, porque você vai usar a mesma compulsividade. Nós chamamos isso de redução de danos. Você era compulsivo para a droga, né? Então nós tentamos substituir a droga pela comida. Mas a comida também vai te matar. Tem gente cavando a sua sepultura com garfo e com a faca. Nós chamamos isso de redução de danos, né? Tem gente compulsivo por sexo. E aí no carnaval você dá camisinha para as pessoas. Você não consegue parar a compulsividade. Mas é a mesma compulsividade. Aí depois que passa o carnaval, você não dá mais camisinha. E aí a pessoa pega AIDS, pega doença sexualmente transmissível. Tem que trocar, tem que buscar a cura da compulsividade. Amém? O equilíbrio. Porque o que equilibrou o mundo foi a cruz. A religião não conseguiu equilibrar. Ou as pessoas eram muito religiosas, ou as pessoas eram profanas, e elas viveram na mesma época. Na mesma época. Caim matou Abel. E qual foi o motivo do primeiro assassinato? Caim se sentiu rejeitado. Quando Deus rejeitou a oferta dele, ele se sentiu rejeitado. Mas por que Deus rejeitou a oferta dele? Porque ele quis fazer do jeito dele. E todas as vezes que eu e você queremos fazer do nosso jeito, ai pastor, mas eu não sabia. Então, tem uma Bíblia para você aprender. E nós estamos aqui para aprender, amém? O que nós vamos aprender aqui? Com certeza não é pecar. Porque para isso você não precisou fazer uma escola. Ninguém fez escola de pecado. Ninguém fez escola de pecado. Inclusive Adão e Eva tinham Deus como pastor, viu? E o culto lá era todo dia, 6 horas da tarde. Não era só uma vez por semana. Era todos os dias às 6 horas da tarde, na viração do dia. E era o próprio Deus o pastor de Adão e Eva. Porque às vezes as pessoas elas começam a dizer, né? Foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa... Então, foi por causa do seu pai Adão. Então, o que você tem dentro de você é poder de pecar, poder de fazer o errado, poder de viver independente, espírito independente, pensamento independente. O que nós herdamos do nosso pai foi o pecado, amém? E é o que Jesus está dizendo aqui, ó. Estou no versículo 1 ainda. Aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte, mas sobe por outra parte. É ladrão e assaltante. Ele estava falando de Satanás. E ele estava falando de que ele, Jesus, entrou pela porta que todos nós entramos no mundo. Qual é a porta que todos nós entramos no mundo? Nós nascemos de mulher. Amém? Nós nascemos de mulher. Mas Satanás não, Satanás caiu do céu. E até hoje ele não entra pela porta, ele pula. Até hoje ele entra pela porta. Não, ele pula.
E eu e você não devemos pular fases, não devemos pular tempos, não devemos pular processo. Porque nós, ao invés de obedecermos, estamos obedecendo. Mas não quem entra pela porta, mas aquele que pula. Porque Romanos 6,16 está escrito, repita por favor, sois servos daquele a quem obedeceis, ou da justiça para a vida, ou do pecado para a morte. Pastor, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Sim. Agora eu já não estou falando mais de salvação. Mas eu estou mostrando para você a respeito de identificação. O quê? Exatamente. O assunto hoje aqui não é salvação, é identificação. A Sandra já é crente, né? Entendeu? O irmão que chegou ontem, como é que é teu nome mesmo? Me ajuda, eu esqueci. Cláudio Henrique. Você gosta de chamar de Cláudio Henrique ou só de Cláudio, de Henrique? Tanto faz. Você é da onde? Sou do Boa Esperança. Boa Esperança. Amém. Já é crente também, né? Nasci em berço evangélico. Glória a Deus. Amém? Então foi ensinado no caminho em que devia dar. Por isso que não se perde, né? Por isso que não se perde. Fica um tempo perdido, mas cai em si e volta. Glória a Deus. Essa semana, Deus nos moveu aqui a um lugar de paternidade. Um lugar de paternidade. Amém? E foi tão interessante, porque com essa unção de paternidade, Deus nos levou num lugar de descanso, num lugar de herdeiros, né? E nós entendemos o que nós entendemos? Nós entendemos que quando o herdeiro é menino, ele não é diferente do escravo. Que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Porque se tudo estiver bem, né? Fisiologicamente, eu e você vamos crescer, né? Quando uma criança não cresce, então por que aquela criança não está crescendo? Deve ser algo físico, alguma coisa, né? Pode ser alimentação, pode ser uma série de coisas. E espiritualmente, a criança, ela cresce, eu e você crescemos naturalmente. Mas existem pessoas que não cresceram emocionalmente. Existem pessoas que não cresceram, certo? Porque tem uma dificuldade cognitiva, tem uma dificuldade de raciocínio, tem dificuldade de aprender. E ela demora um pouquinho mais. E espiritualmente é a mesma coisa. Repita, por favor, eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque o sol, quando nasce 5:30 da manhã, ele já nasce sol. Sim ou não? Então, quando você nasceu da água e do Espírito, quando você nasceu de novo, quando, segundo o Evangelho de João 1,12, você ganhou o direito de se tornar filho de Deus, a saber, porque você passou a crer em Jesus. Agora eu deixei de crer, eu deixo de ser filho? Não. Não. Amém? Então o sol, quando nasce, ele já nasce sol. Só que a luz dele é pouca, o calor é pouco. Qualquer árvore segura ele. Mas ao meio-dia, ao meio-dia não tem como. Não tem como
Mesmo que você esteja aqui debaixo desse telhado, o sol, o calor, ele entra, ele pode ser sentido. Da mesma forma, quando um homem e uma mulher de Deus começa a crescer na graça e no conhecimento de Deus, a sua luz vai crescendo, a sua luz vai aumentando, o seu calor, não calor humano, mas a ação do Espírito Santo, porque disse Jesus, é impossível esconder uma cidade iluminada em cima de um monte, é impossível esconder. Mas meu irmão, quando eu olho em teu rosto, eu vejo a glória de Deus. Se eu soubesse cantar, eu cantaria para você. Mas quando eu olho em teu rosto, Cláudio, eu vejo a glória de Deus brilhando em você. Amém? Mas você precisa olhar no espelho. E quando você olhar no espelho, você precisa ver a glória de Deus brilhando no seu rosto. Mas se você continuar a olhar no espelho e não conseguir ver, tem algum problema. Porque com todo aquele encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus, ele precisou que um tal de Ananias fosse lá e orasse por ele, para que as escamas caíssem dos olhos dele. O apóstolo Paulo era um religioso. O apóstolo Paulo era um religioso. E segundo o Velho Testamento, segundo as leis, tanto as leis cerimoniais quanto as leis morais, como a genealogia, ele era alguém irrepreensível. Irrepreensível. Mas ele diz que considerou aquilo tudo como esterco, aquilo tudo como refúgio. Ele abriu mão de tudo aquilo pela supremacia, pela superioridade, pela beleza, pela bondade de conhecimento da pessoa de Cristo. Amém? E Jesus está dizendo para mim e para você: versículo 7, repita por favor. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, presta atenção. Jacó, ele viu uma escada que ligava da terra até no céu. E ele conseguiu ver a porta. Ele não estava vendo Jesus, ele estava vendo uma porta. Se eu soubesse cantar, eu também cantaria. Eu vejo uma porta e ela está aberta. Agora entenda você. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, uma porta se estabeleceu. Uma porta se estabeleceu. E é tão interessante que lá em Apocalipse, está escrito: eis que estou à porta e bato. Amém? Se alguém abrir esta porta, eu entrarei. Pastor, sim, existe a possibilidade. Existe a possibilidade de você ser salvo, nascer de novo, ter o reino de Deus dentro de você, mas você colocar Jesus do lado de fora da sua vida. Ou pior que isso, você deixar
a porta do seu coração fechado. Para você entender, eu preciso usar o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, ele era dividido em 3 partes. Repita, por favor. O tabernáculo de Moisés era dividido em 3 partes. O pátio do gentil, o santo e o santo dos santos. Ou se não, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Amém? Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito um corpo. O meu corpo está no átrio, no pátio do gentil. Meu corpo está aqui na igreja. Então a igreja e o meu corpo é o átrio. É o pátio do gentil. Mas a minha alma é o lugar santo. A minha alma é o lugar santo. E o santo dos santos é no espírito. É como se fosse assim, ó. É como se fosse assim. Diga, eu estou no átrio. Esse espaço aonde eu estou é o lugar santo. Digamos que, né, eu e o Luiz estamos no lugar santo. Mas atrás daquele tecido ali é o santo dos santos. Aquele véu precisa se rasgar. Não existe céu fechado. Existe coração fechado. Trazendo para a linguagem da recuperação, enquanto você está na negação, não tem recuperação. Sabe qual é a minha luta? A minha luta não é fazer com que as pessoas venham na igreja. Vocês estão na igreja. Agora, a minha luta, o meu trabalho, a minha obrigação, a minha função, o meu empenho, a minha fé, a minha oração, é tirar você desse lugar, fazer com que você entre, fazer com que nós possamos entrar, todo louvor, todas aquelas músicas, aquelas canções, as orações, é para que você entre pelas portas, com louvor, com ação de graça, mas que você não pare no lugar santo, mas que você possa chegar ao santo dos santos. Porque, irmãos, presta atenção, não adianta você mudar de comportamento, ou você se esforça tanto para mudar de comportamento, e depois você cai no comportamento. Sabe por que você cai no comportamento? Porque o comportamento mudado, a mudança de comportamento foi baseada no seu esforço humano. Foi baseado no seu esforço humano. Amém? Mas quando acontece uma mudança no espírito, aquilo reflete pela alma, você fica consciente daquilo. Aquilo aparece no físico, as pessoas veem não somente que você mudou de comportamento, mudou mais algumas coisas. Não é só o comportamento que mudou a maneira de falar, mas não é só a maneira de falar que mudou também a maneira de pensar, mas não é só a maneira de pensar que mudou a maneira de crer. E às vezes eu e você ficamos preocupados e envergonhados, não queremos admitir, não queremos mudar. Então eu vou dar um bom exemplo para você. Quem acredita que o Jó era um homem de Deus? A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Sim ou não? Sim. Então, né?
Imagine você sendo reconhecido por Deus e pelos homens, que você é um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Uma mulher, pensou, Rosana, temente a Deus que se desvia do mal. Porque a Bíblia diz que o avisado vê o buraco e desvia, porque foi avisado. Mas e o tolo? Mesmo avisado, cai dentro. Mesmo avisado, cai dentro. Inclusive, para o tolo, tem a vara também, né? Porque a vara é para a costa do tolo. O sábio nunca vai tomar uma varada. De Deus, não. O sábio vai tomar a varada do mundo, vai tomar a varada dos seus perseguidores. Quem acha que Jesus era sábio? Você acha que Jesus era um homem sábio? Então, porque ele era sábio, ele sabia que ele iria tomar umas varadas nas costas, umas chicotadas. O apóstolo Paulo, ele fala que ele tomou várias sessões de varadas na costa. Era 39 mais uma, nunca davam 40, porque o máximo era 40 varadas na lei. Então davam 39 mais uma, sempre ficava, nunca acabava as varadas dele. Mas não é porque ele era tolo, é porque ele sabia que tinha sido chamado. E as pessoas estavam batendo nele porque ele estava dando continuidade na obra de Cristo. Então, todas as vezes que nós vamos dar continuidade na obra de Cristo, nós seremos apedrejados, nós vamos tomar varada. Ai, pastor, eu não quero. Você precisa decidir o que você quer. Você precisa decidir o que você quer. Amém? Para que continuar tolo? Para que continuar caindo no buraco? Amém? Como diz o Leonardo, eu e você precisamos entender, porque ou nós estamos sendo tratados ou treinados. Enquanto estamos doentes, estamos sendo tratados. Depois que estamos curados, precisamos ser treinados. E depois de treinados, enviados. As pessoas, elas chegam aqui na comunidade terapêutica, viu, Sandra? E aí, mas é aqui, só na comunidade terapêutica. Nas igrejas não é, nas igrejas é diferente. Tá? É só aqui. E aí elas chegam aqui e elas querem ser curadas, né? Elas querem ser curadas. Mestre, eu preciso de um milagre, não é? Não é gostoso cantar isso? É. E aí, nós trabalhamos com 4 pilares: espiritual, emocional, físico e social. As igrejas também, viu? As igrejas também trabalham. Elas não ficam falando, mas elas trabalham também. As igrejas são hospitais. As igrejas são hospitais. Elas só não oferecem internação. Mas eu, por 12 anos, trabalhei no pronto-socorro da Filadélfia. Por 12 anos. E eu fazia o ambulatorial. Eu cheguei ao ponto de receber encaminhamento. O médico encaminhava para mim. Para você curar, Carlos? Não, eu sou só enfermeiro. O médico é Jesus. Amém? Amém? As igrejas também trabalham assim. E todos nós chegamos e queremos ser o quê? Curados. Né? Curados. Mas
não queremos ser tratados. Por quê? Repete, por favor, porque o tratamento normalmente dói. Só que nós não falamos tratamento, nas igrejas nós chamamos de processo. Não, você está no processo, né? Deus vai realizar. Tudo é possível ao que crer. Você precisa crescer na graça, no conhecimento de Deus, né? E tudo isso realmente está dentro do processo. E as igrejas, elas eram para trabalhar assim, ó. Porque foi assim que Jesus ensinou. A Bíblia ensina assim: ganhar, cuidar, que é curar, tratar, treinar e enviar. E enviar. Mas todos são chamados, Carlos, sim. Jesus não disse assim: olha, quando você for pastor, você vai ser enviado para pregar o evangelho, para ensinar as pessoas. Quando você for missionário, você vai ser enviado. Quando ele escreveu Mateus 28, ele disse: ide, indo. Ele está dizendo assim: quando vocês forem trabalhar, estudar, no mercado, na padaria, comprar pão, anunciai o reino de Deus, pois o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. A palavra da fé que nós pregamos está na sua boca e no seu coração. Amém? Está na sua boca e no seu coração. E aí, diga, por favor, para você entender. O meu espírito é o santo do santo. Havia um véu, havia uma separação, havia uma porta chamada pecado. Jesus então venceu o pecado, a morte. A porta do céu estava fechada. A porta do jardim do Éden foi fechada. Mas Jesus diz para mim e para você: eu sou a porta. Eu sou a porta. Sabe o que acontece? Porque hoje nós temos muitas pessoas salvas. E eu não vou falar muito do Brasil. Eu vou falar de Limeira. Existem muitas pessoas salvas em Limeira. E isso vai aumentando. Isso vai aumentando. Porém, Cristo está lá no Santo dos Santos. O reino está lá no Santo dos Santos. A luz está lá no Santo dos Santos. A pessoa nasceu de novo, é filho. Mas a quantidade de luz e calor dele é a mesma das 5:30 da manhã. Qualquer arvorezinha esconde. Qualquer problemazinho, eu não vou mais na igreja. Qualquer problemazinho, eu acho que eu vou desistir, eu vou largar tudo. Não está funcionando, não está dando certo. A luz que está lá precisa passar pela porta, iluminar a sua alma, iluminar a minha alma, ao ponto que essa luz venha brilhar no nosso rosto.
Amém? Porque tem uma série de problemas que nós temos que são espirituais. Tem uma série de problemas que são espirituais. Mas a maioria deles são emocionais. Porque os problemas espirituais, eles são resolvidos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Foi uma guerra. Às vezes você nem tem noção disso, mas o Espírito Santo comissionou alguém para orar por você, para interceder por você, para pregar para você, para falar de Jesus para você, para conduzir você, para trazer você para a igreja, para levar, para suportar, para isso, para aquilo, outro. Um monte de gente desistiu de você, te deixou no caminho. Te deixou no caminho. Eu sei que é mais difícil para quem é filho de crente. Para filho de crente é mais difícil, porque embora seja ensinado no caminho, segundo o que a Bíblia manda, e se você é pai, se você é mãe, continua ensinando o seu filho no caminho, você está obedecendo, você está fazendo o certo. Mas você não tem certeza que vai dar certo, mas você precisa ter fé. Amém? Porque a fé é a certeza. E se tardar, espera, a palavra não voltará vazia. Diz o profeta Isaías no capítulo 59, eu fiz uma aliança de lábios com você, eu coloquei uma palavra na sua boca, e essa palavra, essa aliança que nós fizemos de lábios, faz com que você seja salvo, seus filhos sejam salvos, seus netos sejam salvos. É só eles falarem a mesma palavra. Amém? Por quê? Porque a fé está naquilo que eu falo. E se eu falo que não tem jeito para mim não tem jeito. Nem Deus pode fazer. Agora, se você concordar com Deus, então, repita, por favor, eu já estou encerrando, diga, eu entendi. Que Jesus é a porta do céu. E a porta do céu está fixa no meu espírito. O véu foi rasgado. O véu da carne de Jesus foi rasgado também. No espírito, eu estou salvo. Mas a carne é fraca. A natureza carnal, a natureza caída, a minha alma não tem poder contra a sensualidade. A minha alma, por mais que eu tenha inteligência emocional, por mais conhecimento que eu tenha, contra os vícios, o sexo e a comida, às vezes eu acabo perdendo, às vezes eu acabo caindo, mas se eu estiver com a palavra de Deus escondida no meu coração, eu não vou pecar contra Deus. Presta atenção, aqui coração, especificamente nesse versículo, não é espírito, é alma. Amém? Não é espírito, é alma. Então nós vamos falar da forma certa para você entender. Certo? O salmista disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas aí vem o apóstolo Paulo e normatiza isso de uma forma mais ampla. Amém? Romanos 12, 2. Vá lá para Romanos 12, 2. Romanos 12, 2.
Repita, por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então entenda bem. Entenda bem, ó. Fala, Jesus é a palavra. E a palavra é espiritual. A palavra está no meu espírito. Amém? Mas eu preciso que a palavra, como luz, cresça no meu espírito e venha iluminar a minha alma. Em primeiro lugar, que essa luz ilumine os olhos do meu entendimento, para que haja uma renovação, uma transformação, para que, a partir dessa renovação espiritual, eu possa experimentar, viver na vontade de Deus. Vá para 2 Coríntios 4,16. É só adiantar um pouquinho, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Por que eu preciso que essa luz aumente? Repita, por favor. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Amém? Numa outra versão, certo? Na minha versão Carlos corrigida de hoje, certo? Se tudo está caindo na sua vida, se você está caindo também, se o seu casamento está caindo, se o seu trabalho está caindo, se você caiu, seja no vício, seja no sexo, seja na comida, por excesso de sexo ou por falta de sexo, é queda do mesmo jeito, viu? É queda do mesmo jeito. Fala assim, isso tudo é exterior. Diga, minha alma ela está dentro de mim, mas todo mundo vê. O que as pessoas veem, enxergam, ouvem, é a minha alma. Porque a alma é exatamente para isso. Quando fala de satisfazer a vontade da carne, não está falando do corpo, está falando da sua alma, da minha alma. Amém? E o que se renova todo dia? O que está no interior. Porque o espírito de fato está pronto. Mudando a sua maneira de pensar, vai mudar a sua maneira de falar. Mudando sua maneira de pensar, vai mudar a maneira de você agir. E a minha oração é de sorte que haja em você o mesmo sentimento. De sorte que haja em você o mesmo pensamento.
de sorte que haja em você o mesmo desejo que houve em Jesus Cristo, que sendo obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, Glória a Deus. venceu sobre todas as coisas e nos entregou a vitória, e nos fez vitorioso, e nos fez herdeiro e cordeiro com tudo aquilo que ele conquistou na cruz. Amém? Então não espere, não fique olhando para o céu achando que a porta do céu está no céu. Não fique indo aqui ou ali procurando a porta do céu. A porta do céu está no seu espírito. Se você entrar no espírito, você está vivendo no reino. Mas isso é possível, pastor? É claro que é. É claro que é. Ele está dizendo aqui, ó. Fala assim: do lado de fora da porta. Do lado de fora da porta. Está as dificuldades, as aflições, as lutas, mas também está a renovação espiritual. Então entenda bem, é mais ou menos assim, ó, sabe aquelas portas bang bang? Aquelas portas de restaurante? Você passar com a bandeja? Hã? Então, não é heresia, tá bom? É só para você entender, certo? Jesus, quando ele está falando de porta, na minha mente vem aquela porta. Por quê? Porque quando eu estou triste, quando eu estou preocupado, quando eu estou vendo um monte de situação, né? Eu pego toda aquela tristeza que é minha, toda aquela dificuldade, toda aquela luta. Aí eu chego assim, eu passo na porta bang bang, que é Jesus. Aí eu chego no Espírito. Aí eu chego no Santo dos Santos. Eu coloco tudo aquilo. Nossa, aí eu fico aliviado. Senhor meu Deus. Não sei cantar, mas eu... Entendeu? Amém? E aí eu fico ali no Espírito, né? Antônio Marcos, aí né? Fica lá. Né? Vai lá, Luiz. Canta um pedacinho da música nova para nós. Já consegue? Precisa da sua ajuda? Não.